Então, olha só, quando nós tratamos da matriz de referência do Enem, nós entendemos que a matriz de referência é o documento pelo qual vai orientar ou vai determinar a forma com que o Enem será avaliado. O próprio nome já diz, matriz de referência, trata-se de referência. Referência em relação ao que o Enem propõe. Muitos alunos, muitos candidatos, muitos participantes da prova estão mais preocupados com o conteúdo. No entanto, o Enem não prevê apenas conteúdo. O Enem prevê o desenvolvimento de competências e habilidades. Competências e habilidades necessárias para que você consiga ter bons resultados no exame. Sendo assim, quando nós tratamos de Enem, nós tratamos então de um exame, uma altíssima tecnologia educacional que atua no âmbito ou que atua no processo de seleção para as universidades e também como recurso para reconhecimento das competências e habilidades desenvolvidas pelos alunos aí ao longo do ensino médio. Né? Então, a matriz de referência do Enem é um documento que descreve as competências e habilidades exigidas dos alunos e lista conteúdos programáticos. Vamos ver um pouquinho aqui como de fato o Enem funciona. Então, olha só. O que é a matriz de referência do Enem? Trata-se, como eu falei, de um documento que descreve competências e habilidades exigidas dos alunos e lista conteúdo programático, ou seja, os objetos de conhecimento associados às matrizes de referência. Cada área do conhecimento possui uma matriz de referência específica. Matriz de referência de linguagens, matriz de referência de ciências da natureza, matriz de referência de ciências exatas. Por quê? O objetivo do exame, então, é avaliar as competências e habilidades dos estudantes do ensino médio por meio dos itens, com situações e problemas relacionadas ao conteúdo listado na matriz de referência. É muito simples entender. Não é apenas, o Enem não vai abordar apenas conteúdos. O Enem vai muito além disso. O Enem vai avaliar habilidades e competências essenciais para o exercício da cidadania ou para o exercício do indivíduo num contexto social. Não adianta saber fazer ou aplicar o conteúdo pelo conteúdo. Essencialmente é isso. O Enem utiliza justamente da matriz de referência para que direcione o participante a realizar aquilo que ele precisa fazer. Quero dar uma boa noite para todo mundo que está me acompanhando no Instagram. Quem está aí no Instagram, vai lá para a minha bio, lá no meu site, sartel.com.br e acompanhe comigo essa aula ao vivo no Instagram. Ou então, se você tem alguém aí, algum conhecido que vai se submeter ao exame em 2021, quer melhorar, ou até mesmo interessados em compreender a matriz de referência do Enem, compartilha com essa galera agora, tá bom? Então, olha só. Vamos partindo, então, justamente do que seria a construção dessas matrizes de referência a partir de cada área do conhecimento. Lembrando que essas áreas do conhecimento são todas integradas. Não existe a menor possibilidade de ocorrer, por exemplo, um processo de individualidade a respeito do conhecimento. Como nós podemos perceber, por exemplo, lá na literatura pré-modernista com Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ao escrever a obra que faz referência a Jeca Tatu, ele cita uma possibilidade da falta de energia do brasileiro, digamos assim, né, de se posicionar, ou até mesmo da preguiça, a uma doença causada por amarelão, que seria, no caso, um verme. Conseguem entender a relação que poderíamos estabelecer entre códigos e linguagens e ciências da natureza? O Enem vai utilizar justamente desses recursos. O Enem vai utilizar justamente desses recursos, relacionando conhecimentos. Então, ao todo, são 4 matrizes de referência do Enem. A matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias, que dentro desse campo teríamos, então, 9 competências com 30 habilidades relacionadas. Só um ponto a se fazer. Qual a diferença entre habilidades e competências?
Habilidades é o saber fazer, saber aplicar. Né? Ou melhor, competências. As habilidades seriam os recursos utilizados, a forma com que se faz. Basicamente seria isso. Habilidades e competências são termos muito utilizados não apenas na área pedagógica, na área educacional, mas também na área de recursos humanos, por conta dos recrutamentos. Então, dentro da matriz de referências de matemática e suas tecnologias, nós temos 7 competências com 30 habilidades relacionadas. Em ciências da natureza e suas tecnologias, 8 competências com mais 30 habilidades relacionadas. E dentro de ciências humanas e tecnologias, temos 6 competências com 30 habilidades relacionadas. Ou seja, o Enem é um verdadeiro contexto de articulação de conhecimentos. Por isso que quanto mais você estiver atualizado, quanto maior for o seu poder de criticidade, melhor será o seu resultado na prova. Não adianta você, como eu disse, estabelecer apenas ou pautar os seus estudos apenas no conteúdo. O conteúdo é de fato importante, mas o interessante é contextualizar. Contextualiza o conteúdo. Né? Como nós vimos aí o exemplo que eu dei a respeito da literatura de Monteiro Lobato, conteúdo de pré-modernismo, relacionado com a área de conhecimento de ciências da natureza. Vamos avançando, então. As competências isoladas na redação. As competências isoladas na redação. Competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Como eu falei, as competências precisam ser compreendidas antes de produzir redação. Não adianta você querer produzir redação sem compreender como funciona a redação do Enem. Não adianta você produzir o texto dissertativo argumentativo sem saber quais são de fato os critérios a serem utilizados dentro da redação. O que você não pode fazer que pode ferir a competência 1? O que você não pode fazer que pode ferir a competência 1 na prova? Não ter concordância do verbo com o sujeito. Isso na sua redação. Por isso que o que eu costumo dizer é o seguinte: quando as pessoas dizem que no Enem não pega gramática, nós precisamos tomar muito cuidado com essa afirmação. Por quê? A gramática, a norma culta, a norma padrão, é um conhecimento inerente à língua. Mais uma vez, quem está entrando aí, vamos lá para o YouTube, acesse o meu site agora e acompanhe essa transmissão ao vivo no YouTube. O meu site está lá na minha bio. Quando nós falamos de gramática, então, nós precisamos entender que é a gramática inerente, aquela que precisa ser aplicada no seu processo comunicativo. No processo comunicativo, a partir de determinadas necessidades. Não é? Então, a gramática precisa ser entendida no Enem como a gramática aplicada. É a gramática que você precisará aplicar na produção de texto. E essa é, de fato, uma gramática desafiadora. Falta de concordância do verbo com o sujeito é algo que você não pode cometer na construção do seu texto dissertativo argumentativo referente à competência 1. Falta de concordância do adjetivo com o substantivo. Lembre-se, é muito simples. Adjetivo, classe gramatical que qualifica substantivo. Qualificando o substantivo, a concordância é inerente ao adjetivo. Não é? Regência nominal e regência verbal inadequada. Quando nós tratamos de regência, nós estamos tratando, na verdade, de termos dentro da estrutura gramatical que vão determinar como os complementos serão estabelecidos. Quando nós falamos, por exemplo, em relação ao verbo assistir, o verbo assistir tem 2 regências, ou melhor, 4 regências, mas aqui eu vou falar apenas 2. Assistir a algo, que no caso seria assistir ao programa de TV, no sentido de ser telespectador, e assistência, ou assistir alguém, no sentido de prestar assistência. Percebeu que aí nós temos então no verbo assistir 2 regências? Ele pode ser tanto transitivo direto, no sentido de prestar assistência, assistiu o idoso, ou transitivo indireto, não é? No sentido de os meus alunos estão assistindo a aula, nesse caso, A com acento grave de crase. Veja bem, não
adianta, você não pode ir para o dia da prova, realizar a sua prova de redação sem conhecer as estruturas básicas da gramática da língua portuguesa. A ausência do acento indicativo de crase ou o uso inadequado. Lembrando que eu estou tratando aqui do que você não pode cometer no âmbito da competência 1, que está voltado aos problemas gramaticais. Problemas na estrutura sintática. Desvios em palavras de grafia complexa. E eu até sugiro que você evite grafias complexas dentro da redação do Enem. O grande insight está no fato de que o Enem é uma prova simples. É uma prova simples, mas que demanda muito raciocínio, que demanda muita abstração. Dessa forma, evite palavras complexas. Palavras diferentes, palavras difíceis não tornam ninguém inteligente. Não tornam ninguém inteligente. Agora, o que você faz com o raciocínio, com o conteúdo, com a forma com que você vai articular o conhecimento, é isso que é determinante. Desvios em palavras de grafia complexa, separação de sujeito, verbo, objeto direto e indireto por vírgula. Eu tenho um e-book, vai lá no meu site, logo que terminar essa transmissão, vai lá no meu site e acesse o meu e-book gratuito sobre o Guia Definitivo de Usos da Vírgula. Lá eu fiz um levantamento a respeito do que as principais gramáticas falam sobre o uso da vírgula. É importante você entender. Afinal, essa é a sua língua. E é a língua que você utiliza para convencer, para se comunicar, para vender, não é? Para se emocionar. Não importa. Essa é a nossa língua. Marcas de oralidade, trazer marcas do discurso oral para a escrita. Tá? Também é algo que você não pode cometer na sua redação do Enem e que vai prejudicar a sua competência 1. Falta de concordância do verbo com o sujeito, aí nós temos os termos essenciais da oração. Períodos incompletos, truncados, que comprometem a compreensão do texto, comprometem a compreensão do seu parágrafo. A dica é muito simples. Faça períodos curtos, elabore períodos curtos. Períodos curtos são menos suscetíveis a erros. Graves problemas de pontuação, desvio de grafia e de acentuação e presença de gíria. Mas, professor, presença de gíria não pode mesmo. Nós trabalhamos então quanto aos níveis de linguagem. Por exemplo, vamos compreender esse ponto. Dentro da redação, a sua redação é um documento. Trata-se de um exame, um processo de avaliação que será utilizado para destinar determinados alunos para determinadas vagas nas universidades. Ou seja, é justamente um processo seletivo. Tá? É justamente um processo seletivo. Pessoal do Instagram, tá me ouvindo? Instagram, tá tudo certo aí? Estão me ouvindo? Vamos lá. Estão me ouvindo agora? Tudo certo? Ah, então tá bom. Como é que tá o áudio? Tá bacana? Então tá bom. Estava sem som há muito tempo, pessoal? Tudo certo, então tá bom. Já na competência 2, então como eu estava falando, eu estava justamente abordando o ponto da importância de compreender a gramática da língua portuguesa para que a gente possa construir um texto dissertativo argumentativo eficaz. Mas quando nós atuamos aqui, nós não estamos tratando apenas do Enem, tá? Não é apenas Enem, mas também de toda e qualquer redação que você vai fazer aí ao longo da vida. A tipologia argumentativa é essencial para que você consiga desenvolver textos no âmbito acadêmico, no direito, vários gêneros argumentativos, vários gêneros que exigem a tipologia argumentativa no âmbito do direito, no âmbito forense, enfim. Compreender a estrutura da redação do Enem não é apenas compreender a estrutura da redação de forma isolada, mas também entender que você pode ir muito além em outras produções. Tá bom? Compreender a proposta de redação é a competência 2 agora. Pessoal que está aqui comigo no Instagram, espero que estejam me acompanhando também lá pelo YouTube. Nós estamos agora na transmissão ao vivo.
Compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. O que você não pode fazer nesse ponto? Desenvolve o texto que não contempla a proposta de redação. Desenvolve outro tema ou elabora outra estrutura textual que não a dissertativa argumentativa. Aí nós vamos um pouco antes a respeito da estrutura da dissertação argumentativa. O que seria? Antes da dissertação argumentativa é entender como funciona o gênero. Antes de entender as competências, é compreender as minúcias do gênero dissertativo argumentativo. Para que você consiga estabelecer de forma bastante exata e de forma muitíssimo estabelecida como ou quais são os pontos relevantes na hora de escrever sua redação. Apresenta inadequação ao tipo de textual dissertativo argumentativo com repetição de ideias e ausência de argumentação. Isso você não pode fazer no seu texto, né? Regência nominal e verbal inadequada. Desenvolve uma argumentação previsível a partir de argumentos do senso comum, de cópias dos textos motivadores ou apresentar domínio precário do tipo textual dissertativo argumentativo com argumentação falha ou apenas a dissertação. É aí que eu quero que vocês entendam o dissertativo e o argumentativo. Dissertativo é escrever, o argumentativo é argumentar. Você não pode apenas utilizar de um gênero, de uma tipologia. Você precisa trilhar pelos dois, né? No entanto, muitos candidatos vão promover uma redação no âmbito do senso comum. E isso pode prejudicar não apenas no seu processo de construção do texto, mas inclusive em outras partes da redação, como por exemplo lá na sua conclusão, em que você vai precisar apontar uma intervenção social. Desenvolvimento de forma mediana do tema, apresentando tendência ao tangenciamento. O que é tangenciar? Está sempre à margem do tema. Está sempre à margem do tema. Não consegue estabelecer o tema ou colocar o tema de uma forma clara. Consegue, vai para o tema e volta, né? Não deixa o conteúdo, não deixa a argumentação profunda, certo? Essa então foi a nossa competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento. É aqui que a gente fala também do repertório sociocultural, a relevância de compreender o mundo e como ele funciona para você escrever um bom texto. Vamos aqui então para a competência 3. A competência 3 pede que você selecione, relacione, organize e interprete informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O que você não pode fazer? Informações, fatos, opiniões e argumentos incoerentes e não apresenta qualquer ponto de vista. Muitas redações, ao terminar de ler o parágrafo de introdução, simplesmente não há ponto de vista. Simplesmente não há tese, simplesmente o aluno não se posicionou. E é muito importante você saber como de fato funciona esse ponto, como de fato funciona o parágrafo de introdução. Não há defesa de ponto de vista, ou seja, não apresenta opinião a respeito do tema proposto. É o que eu sempre falo, se não há tese, se não há ponto de vista, não tem como haver redação dissertativa argumentativa. O texto se limita a reproduzir os argumentos constantes na proposta de redação em defesa de um ponto de vista. Vejam, a proposta de redação ela é muito útil para problematizar o assunto. Mas ela não pode ser um único recurso para que você desenvolva o processo argumentativo. A proposta, ela problematiza, mas ela não pode ser a única ferramenta. É aí que nós voltamos lá na outra competência, competência 2, repertório sociocultural. Quando você tem repertório sociocultural bastante emancipado, você acaba ali integrando e entendendo diversos assuntos, diversas propostas e trazendo para o seu texto. Desenvolvimento de forma mediana do tema, apresentando tendência ao tangenciamento, ou o texto revela pouca articulação entre os argumentos que não são convincentes para defender a opinião do autor. Quando você estabelece argumentos que não são suficientes para defender seu ponto de vista, o primeiro passo é que você não tem um ponto de vista. É como eu estou falando. O texto dissertativo argumentativo ele é a base para
todo e qualquer outro tipo de texto em diferentes situações da vida. Não é apenas Enem, mas é, por exemplo, como eu trouxe para vocês, a carta comercial, o editorial, ou até mesmo quando você está decidido em defender seu ponto de vista lá nos comentários a respeito de determinado tema, nos comentários nas redes sociais. Porque trabalha com algo inerente a nós seres humanos, a argumentação. Nós argumentamos o tempo todo, até por uma questão de sobrevivência. Então, desenvolver a sua argumentação e a sua persuasão é um dos primeiros passos para que você consiga, para que você tenha sucesso não apenas no Enem, mas em diversos outros campos. O texto também não pode revelar pouca articulação entre os argumentos. Quando você cita um argumento por autoridade e no parágrafo seguinte um argumento por meio de dados ou pesquisas, eles precisam estar relacionados. Precisa que esses argumentos façam parte de um todo em relação ao texto. O texto revela pouca articulação entre os argumentos que não são convincentes para defender a opinião do autor. Muito simples. A opinião do autor, a sua opinião, a sua tese, o seu ponto de vista, é o recurso determinante para o seu sucesso dentro da redação do Enem. Vamos aqui à competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que você não pode fazer nessa competência? Emprego equivocado do conector, emprego do pronome relativo sem preposição, quando obrigatória, no caso nós temos aí as regências, né? Ou repetição desnecessária das palavras ou substituição inadequada sem se valer dos recursos de substituição oferecidos pela língua. Recursos de substituição, nós temos os conectivos, isso, dessa forma, sendo assim, ou seja, fazer o uso correto desses conectivos. Sérios problemas na articulação das ideias e na utilização dos recursos coesivos. Lembra de coesão? Coesão é justamente o âmbito da linguística textual que vai atuar dentro dos recursos utilizados no texto. É o texto de forma isolada, é a articulação entre os elementos do texto, articulação entre os parágrafos. Frases fragmentadas, isso podem comprometer a competência 4, períodos muito longos sem o emprego de conectores adequados, ou repetição desnecessária de palavras, ou não utilização de elementos que se refiram a termos que aparecem anteriormente no texto. Tá? Dessa forma, a gente entende que a competência 4 está conectada ao âmbito da coesão e da coerência. Coesão e coerência. É muito simples. Tá? Faça essa revisão do seu conteúdo. Tem um texto meu lá no meu site, sartel.com.br, e aí você vai ler uma publicação minha a respeito da coesão dentro da redação do Enem. Vamos aqui para a nossa competência 5. É essa que pode fazer com que a sua redação seja prejudicada. Porque além de ter colocado um problema, além de ter colocado um desafio, você vai precisar apresentar uma proposta de intervenção para esse problema abordado. E um ponto importante é que esse problema respeite os direitos humanos. A grande dificuldade, o que você não pode deixar de inserir no seu texto, ou melhor, o que você não pode fazer com o seu texto é, por exemplo, não inserir propostas de intervenção. Proposta de intervenção é o recurso que vai resolver o problema que você colocou lá no parágrafo de introdução. Então, quando você não coloca propostas de intervenção, você traz à tona, na verdade, uma estrutura textual pouco eficaz. A proposta foge ao tema proposto, ou então tangencia o tema, ou então você não faz a menor ideia de qual é a proposta de redação. Isso acontece muito, pessoal. A proposta não atende à discussão feita, ou a ideia apresentada não se configura propriamente como proposta. Você apresenta algum elemento que não se trata de uma proposta de uma intervenção social. Ou a proposta está relacionada à discussão e ao tema, mas não está detalhada. Porque lá no Enem você vai precisar de 4 elementos especificadores. Então o que nós vimos aqui? Hoje nós vimos sobre o que é a matriz de referência do Enem, que é o documento que direciona a prova, que direciona o exame a partir das áreas de conhecimento. Nós vimos então como funciona e como é aplicada a matriz de referência do Enem na redação, lá na parte de códigos e linguagens.
Vimos então da competência 1 até a competência 5, o que cada competência prevê e o que você não pode fazer nessas competências. Você já parou para pensar ou você já imaginou a possibilidade de ter o meu acompanhamento na sua produção de texto? De eu poder todos os dias te dar dicas de como você pode escrever melhor a sua redação? Eu quero que vocês fiquem ligados porque eu estou preparando um desafio de desenvolvimento das habilidades de redação com direito a dicas diárias e também correção de redação. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, muito obrigado por você estar comigo aqui na transmissão e nos veremos na próxima quarta-feira com outro tema da Aulas On. Até mais!